Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos lá na página 4, na nossa apostila 3, vamos dar continuidade aí no terceiro bimestre. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre a Lua, né? A Lua que foi inspiração para o Jorge Méliès fazer os filmes e tantos artistas que se inspiram na Lua, né? Para música e para tanta coisa. E a gente vai continuar falando aí dessas inspirações da natureza. E a gente vai entrar num movimento artístico que chama impressionismo, super importante, né, para a arte, para o mundo das artes. E a gente começa ali com impressões do céu, né, o nosso título da apostila. Na França, no fim do século XIX, alguns artistas passaram a se inspirar de formas diferentes na vida, na natureza e nos astros celestes para criar suas obras. Daí surgiu um novo movimento chamado impressionismo. Esse nome, inclusive, nasceu de um quadro que destacava não a lua, mas o sol. Então, a gente tem aqui, né, esse solzinho sendo destacado aqui, né, desse quadro que chama Sol Nascente, de 1872, do Claude Monet. E aí um quadro que gera bastante controvérsias, tá? Então, quando Monet pintou esse quadro, ele estava na janela de um hotel, olhando para o porto de uma cidade francesa chamada Le Havre, ao amanhecer. Perceba que a obra tem predominantemente tons de duas cores complementares, azul e laranja. Cores complementares a gente vai ver na próxima aula, são as cores que se combinam dentro do círculo cromático de cores, tá? Que os nossos olhos acabam se tornando agradáveis para a gente ver. Vamos entender como que nasceu aí o impressionismo, por que desse quadro. Então a gente viu que na obra Impressão Sol Nascente, do Monet, influenciou o nome impressionismo. Mas como será que isso aconteceu? Em 1874, quando um crítico de arte francês chamado Louis Leroy visitou uma exposição que reunia vários quadros de artistas independentes e no seu artigo afirmou: impressão, papel de parede em estado embrionário é mais bem acabado do que esta paisagem marítima. Então ele acaba desprezando o quadro, né? Dizendo ali que até um papel de parede era melhor do que aquilo ali. E aí no mesmo artigo, ironicamente, ele chamou Monet e os outros colegas pintores, né, que tinham Renoir, Edgar Degas, de impressionistas. Isso porque para Leroy os quadros desses artistas não passavam de meros esboços, obras apressadas que não se aprofundavam nas técnicas de pintura tradicionais. Então o que Leroy não imaginava é que o termo impressionismo, que ele usou inicialmente como uma provocação, seria adotado para nomear a produção desses artistas de vanguarda considerados aí precursores da arte moderna. Ele achou que ele estava xingando e os artistas adoravam, né, quando eles podiam pegar alguma coisa ali que era uma crítica, transformaram no nome do movimento artístico, impressionistas. E quando ele fala que pareciam meros esboços, né, como se fossem ali alguns rascunhos, é o que as obras impressionistas a gente vai ver mesmo. Então, as pinceladas, assim, de forma bem livre, os desenhos sem contornos, tá? A gente já vai falar um pouquinho. Então, são essas características das obras impressionistas. Retratavam o cotidiano da época, né? Então, assim, as áreas urbanas ou o campo, tudo isso em vez de retratar temas históricos, como a gente viu no romantismo, né? Ou temas mitológicos que o classicismo estava acostumado a retratar. Aqui era livre. Eles vão pintar a natureza, vão pintar ali o que eles estavam vendo na cidade. Muitas delas eram produzidas ao ar livre, com a finalidade de registrar imagens e cores daquele momento específico, sob efeito de luminosidade do sol. Então a gente vai ver que eles pintavam assim no horário, o horário que estava acontecendo, eles pintavam assim para o lado de fora dos ateliês, né? Então eles iam lá para o meio de uma praça, para o meio de um campo, muitos dentro de barco, no meio dos rios, no meio do mar, para pegar exatamente a cor que o sol, né, tava ali, o tempo tava mostrando, tá? E lógico que são efeitos de luminosidades diferentes, dependendo da hora do dia. Mais para frente a gente vai ver uma obra do Monet que ele pinta a mesma catedral 50 vezes, cada uma com uma cor diferente, porque ele ia em horas diferentes. Em muitos casos, as figuras dos quadros não tinham contorno nítido,
por isso podemos visualizá-la mais facilmente quando a gente coloca à distância, tá? A gente vai ver alguns quadros aí impressionistas, quanto mais de longe a gente olha, melhor a gente entende o que está desenhado nele. O que eu quero que vocês façam essa semana? Pra gente gravar bem o que é o impressionismo aí. Então, com o caderno na horizontal, deitadinho, você vai reproduzir um amanhecer, assim como Monet, tá? Então, pensem num amanhecer, pode ser na nossa cidade mesmo, né? A gente tem ali o Parque da Pedreira tão bonito quando a gente olha, ou um amanhecer num sítio, um amanhecer na própria cidade, o que você tá vendo da sua janela aí, né? O que eu quero aqui? Eu quero as cores do amanhecer. Então, que cor que vai ser o céu no amanhecer, né? O azul mais claro, né? Os tons de amarelo, o sol nascendo assim, que é bem diferente de quando o sol está se pondo. E é diferente do sol do meio-dia. Eu quero esse registro de cores aí. Ocupem a folha todinha do caderno, tá? Não se preocupem em fazer desenhos muito contornados, tá? Podem fazer direto no lápis de cor, se vocês quiserem. Ou só façam ali alguns esboços, tá? Da onde vai ficar o sol, se vocês vão colocar uma nuvem, né? Se embaixo vai ser uma montanha, se embaixo vai ser uma cidade, né? Ou vai ser só um rio. Pensem aí, como vai ser esse amanhecer? Eu preciso olhar pro trabalho de vocês e ver um amanhecer, ok? Então, coloquem a data, 18/8/2020, coloquem o título, Amanhecer da Minha Janela, inspirado em Claude Monet. E aí já preencham no sumário de vocês, na atividade 4, Amanhecer da Minha Janela. Então, postem a foto no grupo até dia 21/8, que é na sexta-feira. Certo? Qualquer dúvida, podem me perguntar. Não é para copiar a tela que a gente viu. Aquilo ali é uma inspiração, para a gente entender, né? Se você vai fazer uma água, aonde vai a sombra, o que é. Eu quero as cores do amanhecer, certo? Então, fiquem com Deus até a semana que vem.